Homem nenhum ousou sonhar. Jesus Cristo pergunta: Que pensai-vos do Cristo? De quem é filho? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 42. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que não me conhece, eu sou o evangelista Israel. Bom, os heróis espelham uma sociedade. Para entender um país, é necessário analisar e olhar os seus heróis, o qual reverenciamos, aquele que personifica nossos sonhosos contraventores. Levantam um brinde ao bandido, o escravo admira o libertador e os membros de unia seita exaltam o líder. O fraco notabiliza o forte e o oprimido reverencia o corajoso. O resultado é uma galeria de heróis mundiais em posições tão antagônicas quanto Joseph Stalin em relação a Florence Nightingale e Peter Pan em relação a George Patton e Mark Twain. Em relação a Madre Teresa de Calcutá, cada um deles é o capítulo do livro chamado Povo. Certos personagens lendários, contudo, refletem mais do que unia simples cultura. E ele reflete o globo terrestre e é conhecido no mundo inteiro. Seu rosto é facilmente identificado, tanto na Nigéria como em Indiana. Um personagem imortal, cuja história foi escrita e contada aos povos de todos os países. Se for verdade que as lendas espelham e unem um povo, então esse homem é o espelho do mundo. E podemos aprender muito sobre nós mesmos se analisarmos a vida desse herói. Alguns chamam-no de Sinterklaas, outros de Père Noel ou Papai Noel, também é conhecido como Otecho, ou Soneclaas, Father Christmas, Jelly Belly e, para a maioria dos povos de línguas inglesa, Santa Claus. Seu nome verdadeiro é Nicolau, que significa vitorioso. Nasceu no ano 280 d.C., num país onde hoje se localiza a Turquia. Perdeu os pais aos 9 anos de idade, vítima de uma epidemia, embora muitos imaginem que Papai Noel tenha um especializado em fabricar brinquedos e dedicado ao menor interesse à mercadologia. Ele, Nicolau, estudou filosofia grega e doutrina cristã. No início do IV século, a Igreja Católica otorgou-lhe o honroso título de Bispo de Mirra, até sua morte em 6 de dezembro de 343. Foi então reconhecido pela história como um santo, mas no século III se meteu em algumas encrencas, foi preso 2 vezes, uma pelo imperador Diocleciano por motivos religiosos e a outra por ter agredido fisicamente um colega durante uma discussão bem calorosa, só para descobrir quem é mau e quem é bom. Então, Nicolau nunca se casou, porém, isso não quer dizer que não tivesse sido romântico. Era famoso, tinha benevolência, que se dedicava a um vizinho pobre sem condição de sustentar os filhos ou filhas, ou de oferecer o costumeiro dote que era entregue na época, no caso tivesse filhas. Então que elas conseguissem fisgar um marido. O velho São Nicolau dirigiu-se sorrateiramente até a casa do vizinho durante a noite e despejou um punhado de moeda de ouro pela janela, a fim de que as filhas mais velhas conseguissem um marido. Fez o mesmo para as outras filhas, nas 2 noites seguintes. Essa história foi a semente que regamos ao longo dos anos e transformou-se na lenda do Papai Noel. Aparentemente, as gerações seguintes fizeram suas próprias adaptações e a história se propagou mais do que a árvore de Natal. O punhado de moeda aumentou tanto para um saco de moeda. Em vez de despejá-la pela janela, ele a despejava pela chaminé. E ao invés de caírem no chão, os sacos de moeda caíram nas meias que as moças colocavam na lareira para secar. Foi então que surgiu o costume de colocar os presentes dentro de meias. O tempo foi passando, tendo sido generoso para com a imagem e as façanhas do Nicolau, seus atos receberam maior notoriedade e seus trajes e personalidade passaram por transformações. Como bispo de Mirra, ele usava trajes sacerdotais e Mitra dizia que era magro, tinha barba escura e personalidade circunspecta. Por volta de 1300, alguém pintou sua figura com barba branca. Por volta de 1800, acrescentaram também uma barriguinha, provavelmente uma cesta de alimento nos braços. Depois,
vieram as botas vermelhas, o traje vermelho e um vistoso gorro de meia na cabeça. No final do século XIX, transformaram a cesta de alimento em um saco de brinquedo. Em 1866, ele era franzino como um gnomo, mas por volta de 1930 passou a ser alto e robusto com bochechas rosadas e uma Coca-Cola na mão. Então, Papai Noel reflete os sonhos dos povos do mundo inteiro. Ao longo do século, tornou-se a combinação ideal e perfeita de tudo aquilo que almejamos. Um amigo leal que faz uma longa viagem, enfrentando todas as sortes da adversidade para levar presente às pessoas bondosas. Um sábio que, apesar de estar ciente de todos os atos, descobriu uma maneira de recompensar os bons e ignorar os maus. Então vemos um amigo da criança que nunca adoece e nem envelhece. Um pai que nos deixa sentar em seu colo e ouve nossos maiores desejos. Papai Noel, o prototipo perfeito do herói que temos em nossa mente. A personificação de nossos sentidos, a expressão de nossos anseios, a realização de nossos desejos. Mas é frustrante, pois tratamos nossas mais humildes expectativas carinhosamente e vemos estas expectativas indo bueira abaixo. Aí você me diz, como assim? Você parou e me pergunta. Deixe eu então te explicar. Veja, Papai Noel não consegue suprir todas as nossas necessidades. Ele aparece apenas uma vez por ano, enquanto Jesus Cristo diz que estaria conosco todos os dias. E quando os ventos de janeiro gelam nossa alma, o Noel sim, ele já se foi. Quando as compras de dezembro transformam-se em pagamentos em fevereiro, ele não se encontra mais nas lojas. Quando chega o momento de pagar o imposto em abril ou das provas escolares de maio, ainda falta muito tempo para a sua próxima visita. E se adoecermos em julho e nos sentirmos sozinhos em outubro, não podemos recorrer a ele em busca de conforto. Sua cadeira está ali, vazia, e ele só aparece uma vez por ano. Vai ao shopping e veja tudo enfeitado e bonito. Ande pelas ruas e veja o brilho das luzes que logo se apagam. E quando chega, embora traga muita coisa, não leva muita coisa embora. Não leva embora o mistério da morte, o fardo dos erros, a ansiedade das responsabilidades, as depressões. Ele é bondoso, rápido, gracioso, mas quando se trata de feridas emocionais, não recorra a Papai Noel, recorra a Jesus Cristo. Tem uma canção do cantor Alessandro Vilas Boas, que eu particularmente gosto muito, e que diz assim: eu não tinha nada para levar à mesa, só uma fome e uma sede. Veja, não quero dizer que ele seja um sujeito desumano. Não estou querendo fazer duras críticas a esse bondoso velhinho e risonho. Estou apenas dizendo que somos medrosos quando se trata de criar nossos heróis. Você acha que poderia ter feito melhor? Acredita que ao longo de 6 séculos poderíamos ter criado um herói que pudesse resolver nossos problemas? Mas não, podemos criarmos inúmeros heróis. Partindo aí do rei Arthur, de Kennedy, de Lincoln, Lindenberg, de Sócrates e até Papai Noel, Superman, Homem-Aranha. Então, nos esforçamos ao máximo, dando-lhe todo o crédito possível, força natural e por um breve momento de glória. Temos os nossos tão sonhados heróis, o rei que pode resgatar Camelot. Mas se de repente a verdade aparece, a realidade emerge, em meio à ficção, deixando exposto o interior da armadura, percebemos então que os heróis, por mais maravilhosos que tenham sido, por mais valentes que tenham sido, foram produzidos por uma sociedade deturpada, a mesma em que você e eu vivemos. Exceto um, houve que disse ter vindo de um lugar diferente, houve que, embora tendo aparência humana, disse ter vindo de Deus. Houve um que, apesar de ter as feições de um judeu, estampava a imagem santa do Criador. E no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito
sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Aqueles que o viram, que conheceram pessoalmente, sabiam que havia algo diferente nele. A um toque de suas mãos, o cego passava a enxergar. A um comando de seu, os paralíticos começavam a andar. A um abraço seu, as vidas vazias enchiam-se de sonho e esperança. Costumo eu dizer que se a esperança já havia partido, Jesus Cristo fazia a esperança regressar e sorriso voltarem. Então, ele saciou a fome de milhares de pessoas com um cesto de alimento, acalmou a tempestade com uma ordem divina, ressuscitou os mortos com uma palavra, transformou vida com um pedido. Mudou o rumo da história do mundo, morou em um país, nasceu em uma manjedoura e morreu no alto de uma colina. Durante sua última semana, a semana de vida, ele resumiu suas afirmações em uma pergunta. Ao falar de si mesmo, perguntou aos seus discípulos: que pensai-vos do Cristo? De quem é filho? Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 42. Pergunta perspicaz, pergunta muito bem colocada. O que é respondido pelo quem? Que pensai-vos do Cristo? Está implícito em de quem é filho? Observe que Jesus não perguntou: que pensai-vos do Cristo e de seus ensinamentos? Ou então, que pensai-vos dos Cristo e de suas opiniões sobre questões sociais? Que pensai-vos do Cristo e do seu dom de liderar o povo? Ou da fama que está se espalhando? Após 3 anos, sim, de ministérios, centenas de quilômetros percorridos, milhares, inúmeros ensinamentos, Jesus pergunta: quem Jesus convida o povo a refletir? Não sobre o que ele fez, mas sobre quem ele é. Esta pergunta é fundamental, totalmente fundamental de Cristo. De quem é filho? De pé eu olho para o sacrifício de Jesus Cristo e digo as palavras também do oficial romano. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam aguardando Jesus Cristo viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 54. E o Filho de Deus, ou a totalização de nossos sonhos, é a força da criação ou o resultado de nossas imaginações. Quando façamos essas perguntas em relação ao Papai Noel, diríamos que ele é ponto alto de nossos desejos, uma representação pictórica de nossos mais belos sonhos. A mesma resposta não se aplica a Jesus Cristo, porque ninguém poderia sequer sonhar com a existência de alguém tão incrível quanto ele. A ideia de que uma virgem seria escolhida por Deus para trazê-lo ao mundo, a noção de que Deus o adotaria de cabelos, dedos, 2 olhos, o pensamento de que o rei do universo seria capaz de espirrar e ser picado por um mosquito é incrível demais. É revolucionário demais. Jamais criaríamos um salvador assim. Não teríamos tamanha ousadia. Quando Cristo, um redentor, fazendo questão de deixá-los protegido em um castelo bem distante, permitimos apenas que ele passe por muito rápido por perto de nós. Permitimos que ele apareça e desapareça rapidamente em seu trenó, sem termos a oportunidade de encontrá-lo mais prolongado. Não lhe pediria que viesse morar no meio de um povo corrompido, em nossos mais transloucos sonhos? Jamais imaginaríamos criar um rei igual a qualquer um de nós. Mas Deus criou, Deus fez o que nem sequer ousaríamos sonhar. Fez o que nem sequer poderíamos imaginar. Fez o homem para que pudéssemos confiar nele. Sacrificou-se para que pudéssemos conhecê-lo. E venceu a morte para que pudéssemos seguir e ter vida eterna. Isso desafia a lógica, uma incredibilidade sacrossanta. Só um Deus infinitamente superior às regras e sistemas poderia idealizar um plano tão absurdo quanto esse. Contudo, é a própria impossibilidade de tudo isso que torna possível a insensatez da história, a sua maior testemunha. Por quê? Só um Deus poderia idealizar essa insensatez. Só um Criador infinitamente superior aos limites da lógica poderia oferecer tamanho dom de eterno amor. O que o homem não pode fazer, Deus faz. Portanto,
quando se trata de presentes, guloseimas, bochechas rosadas e narizes vermelhos, vá ao Polo Norte. Porém, quando se trata de vida eterna, de perdão de seus pecados, propósito, de vidas e verdade, vá à manjedoura, ajoelhe-se ao lado dos pastores, adore a Deus que ousou a fazer o que o homem nenhum ousou a sonhar. Deus abençoe você. Esta era a mensagem que eu tinha para passar. Boas festas de fim de ano para você e para a tua família. E até um próximo vídeo. Até lá.